Olá, eu sou Denise Lauria, aqui do Espaço.on, Bem do Ser. Estamos aqui reunidos para mais uma live. Hoje é uma live bem especial, porque é uma convidada que eu tenho o maior carinho, que é a Débora Macedo Guimarães, psicóloga, é, psicóloga clínica, com abordagem em terapia cognitiva comportamental e com formação em psicologia positiva. Eu conheci a Débora numa reunião de voluntários para o Zen Câncer, do Zen Câncer. Débora também é voluntária na área dela, e depois disso ela promoveu um curso, um treinamento assim, online para os voluntários. E aí eu fiquei muito encantada e percebi a possibilidade de o quanto seria rico trazer a Débora para falar desse assunto tão preocupante, né? Que é a ansiedade e depressão nesse período de pandemia. Então, vamos ver se a Débora já se encontra. Aguardando a Débora se apresentar. A Débora fez esse trabalho voluntariamente, né, junto às voluntárias do Zen Câncer, e foi bem interessante porque nós tínhamos programado um treinamento presencial, foi um pouco antes justamente do isolamento social ter sido decretado. Estava tudo programado, né? Já tinha um calendário, não só para as voluntárias, mas depois também para os participantes. E aí veio o isolamento social e ainda assim Débora se dispôs a fazer, eu acho que foi o primeiro treinamento que ela fez online e foi maravilhoso, porque nesse treinamento a gente pôde perceber, na verdade, a gente achou que a gente ia aprender algumas coisas relacionadas ao outro, né? Mas na verdade nós estávamos aguçando o olhar para nós mesmas. Débora já está aqui. Aguardando então a Débora entrar. Olá! Olá! Nossa, quanto prazer te receber aqui. Muito Muito obrigada. bom, eu que agradeço. Muita gratidão. Assim, eu estava comentando aqui, enquanto te aguardava, como é que foi o nosso encontro lá no Zen Câncer, né? Numa reunião que a Luciana Lobo promoveu, dos voluntários. Eu não te conhecia, você não me conhecia. Ali a gente já combinou o encontro para fazer os agendamentos e veio o isolamento social, né? Mas eu estava É, falando do sucesso que foi o treinamento que você fez online, né? Me pô, parece, não sei, você me corrija, até que foi a primeira experiência de treinamento online que você tinha promovido, mas sim, assim, um sucesso total. Ô, eu estou Débora, muito. eu fiz uma apresentação muito breve sua e eu queria que você se apresentasse, né? E óbvio, a palavra é sua. Boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar de dois assuntos super importantes para o momento atual, principalmente. Eu sou psicóloga, né? A minha abordagem clínica é terapia cognitiva comportamental, com formação também em psicologia positiva, também certificada com habilidades para treinamento de habilidades socioemocionais. Então, assim, minha paixão são pessoas, né? Eu Aguardar um pouquinho. Isso. Oi, Opa, travou o vídeo, pronto. né? Mas voltou. Agora estamos firmes.
Eu estava falando da minha paixão, né, pelo meu trabalho, que me dá sentido de vida e que eu vejo de uma extrema responsabilidade ajudar e dar suporte às pessoas no seu sofrimento psíquico. Então, eu levo isso com muita seriedade, né? Porque são pessoas que nos procuram no momento mais difíceis da vida, né? Eu até fiz uma certificação que a ideia é australiana e ela tem o princípio de prevenção, mas infelizmente no Brasil a gente não previne, a gente só trata quando há o problema, né? Então, quem sabe o meu desejo de futuro é que a gente possa prevenir a saúde mental, né, as doenças Perfeito, psíquicas. perfeito. Mas, Mas, Débora, assim, essa questão que você vai abordar hoje, né? Eu estava dando uma pesquisada até para fazer uma introdução à altura, né, a sua altura. E eu estava vendo, né, talvez muitas pessoas já saibam, né, que uhum, A OMS tinha definido ano passado um levantamento que o Brasil era o país que apresentava o maior percentual de pessoas ansiosas, né? E era o quinto em termos de pessoas que sofriam de depressão. E agora, um uhum, levantamento, uma coisa que eu achei que me surpreendeu bastante, quer dizer, em termos, né? Surpreendeu em termos, né? A UERJ fez agora mais recente, isso, veja, o levantamento da OMS é do ano passado. E a UERJ uhum, fez um levantamento agora, uma pesquisa em função da pandemia, né? E houve uhum. um aumento de casos no Brasil na ordem de 100% em termos de ansiedade e em termos de depressão, 80%. Então, realmente é alguma coisa alarmante, né? Em termos de realidade, eu acho que mundial, mas mais especificamente realidade brasileira. Então, eu vou te É, pedir, assim, até como leiga, não é a minha área, e eu acho que provavelmente existem muitos leigos aqui assistindo, que você desse, assim, esclarecesse para a gente de uma forma simples, né? O que é ansiedade e o que é depressão? A gente tem é. umas ideias, né? Mas não sabe exatamente o que representa, o que significa. Aham. Então, primeiro falando do que você abordou agora sobre a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. Ela, no ano passado, ela liberou um relatório com uma estatística de que o Brasil, a nível de ansiedade, ele tem 9,3% da população. E com o processo antes pandemia, e com o processo de pandemia, a estimativa é até da quantidade de psicólogos que nós temos, né, e psiquiatras, que não dê conta da quantidade de demandas que teremos, né? Então, e para a depressão, a OMS, eles declararam que o Brasil tem 5,8% da população, que é o primeiro da América Latina e o segundo das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, a depressão, falando agora da depressão, é uma doença grave, que tem uma característica inicial de uma tristeza, só que é uma tristeza profunda, em que, como tem essa característica, muitas pessoas confundem e descaracteriza a doença em si. Né? As pessoas que estão deprimidas escutam muito de uma forma errada que isso é frescura, levanta daí, vai trabalhar, levanta daí, vai fazer uma atividade física, vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Só que a pessoa, ela tem uma alteração química no cérebro quando ela está acometida com a doença. Então, isso pode ser por causa genética, né? Tendo alguém na família que possua depressão, ou por uma causa pessoal, de personalidade, uma baixa autoestima, ou por uma causa ambiental. O que eu quero dizer com ambiental? Se ela sofreu abuso, se ela tem uma exposição à violência, se ela está numa pobreza extrema. Então, tudo isso, dificuldades financeiras, tudo isso pode
Foi, eu parei porque tinha travado. Sem Então, problema. precisa de tratamento. Uma pessoa com depressão, ela não pode deixar de procurar ajuda e ajuda profissional, né? O tratamento normalmente é com psicólogo, psicoterapia e psiquiatria, com antidepressivo. É importante, dependendo da situação da pessoa, em que ela tome o antidepressivo para regular esse impacto que ela tem de bioquímico no cérebro. Então, o antidepressivo vai ajudar nessa regulagem bioquímica. Então, por isso é importante a medicação. E a gente está numa sociedade que tem um pré-julgamento muito inapropriado em relação à psiquiatria e à psicoterapia. Então, vai ficar dependente, não vai mais parar de tomar remédio. Não, hoje em dia nós temos 30 tipos de antidepressivos diferentes. Então, ou seja, o psiquiatra ele vai fazer assim, um ponto importante de destacar na depressão que dificulta as pessoas entenderem é que a depressão ela é feita um diagnóstico clínico, ou seja, eu não tenho exames para detectar que eu estou com depressão. É numa avaliação clínica que o psiquiatra, o psicólogo vai fazer uma boa anamnese, vai entender o contexto, os sintomas que que a pessoa está apresentando, para elas, aí sim, o psiquiatra ou o psicólogo está percebendo, avaliando se essa pessoa está ou não com depressão, né? E só quem medica é o psiquiatra, é importante frisar isso. E quais são os sintomas, né, da depressão, né? Vamos já, que eu estou falando todo agora o contexto da depressão. Os sintomas a pessoa ela perde o interesse de coisas até que ela gostava. Ela não tem ânimo, passa a ter uma apatia, tem falta de energia, e aí as pessoas não entendem isso. Pensamentos negativos, emoções negativas, uma irritabilidade, explode por qualquer coisa. Tem também dificuldade no sono, seja ou dormir demais ou ter insônia. Então, as duas coisas podem acontecer. Então, isso é extremamente importante. Às vezes eu recebo pedido falando assim, mas como é que eu posso ajudar uma pessoa com depressão? Primeiro, é importante entender que se a pessoa está com depressão, você pode só ali, naquele momento, se você não é um profissional, dar um apoio, tá junto, mostrar presença, perguntar se a pessoa quer falar sobre o que está acontecendo, se ela quer alguma ajuda, mas não fazer avaliações e julgamentos, porque isso só piora. E muitas das vezes, até porque é um processo natural do ser humano julgar, avaliar, né? Mas no caso de uma pessoa com depressão, isso é extremamente prejudicial. Então tem momentos que se a pessoa precisar só de um abraço, dê só um abraço. E não precise comentar nada, né? Mas é importante, enquanto família, se for alguém da família, que ajude no estímulo de procurar ajuda profissional. Isso é super importante se os sintomas vão cada vez mais crescerem, né? Essa apatia, esse desânimo, essa irritabilidade, esse isolamento. E tem uma coisa que eu vejo extremamente importante para comentar ainda na depressão, é que tem dois tipos diferentes de sintomas, né? Tem todos esses que eu falei, mais alguns outros, mas tem pessoas que continuam funcional, estão com depressão e vão trabalhar. Continuam indo trabalhar, né? E aí a pessoa, viu, isso é frescura, não é? Você não está com deprimido, mas só que ela passa a ter uma irritabilidade, uma dificuldade de concentração, passa o trabalho ter impacto, às vezes consegue fazer, às vezes não consegue fazer, tem um isolamento dentro do trabalho, se distancia das pessoas, então são algumas condições que a gente precisa observar. Não é porque a pessoa está saindo para o trabalho que ela não tem depressão, né? E sim o sintoma que ela está apresentando é que a gente pode avaliar.
Sim. Você quer fazer algum comentário Eu, ainda em eu depressão? queria, eu queria, até a propósito de tudo que você falou, que pode causar depressão, como de fato esse momento que a gente está passando, ele acaba, como é que, promovendo, né, intensificando as motivações, né? Eu queria te perguntar, por exemplo, com relação ao medo, né? Se o medo ele pode gerar depressão, ou pode gerar ansiedade, né? Até os efeitos, porque eu não sei, tá, Débora? Eu estou colocando sentimento, e talvez até Ah, por mim mesmo, que eu sinto no meu convívio. É, as pessoas estão com muito medo, né? Da incerteza, dessa condição que a gente não tem ideia, né? Assim, estamos agora numa fase até que poderia trazer um pouco de otimismo, no sentido de que eu acho que quem fica otimismo até exagera, porque descuida, né? Infelizmente, né? Podia ser um otimismo cauteloso, no sentido de que bom que eu já posso sair e tal, papapá, mas não deixar de ter cautela, isso a gente vai vendo, né? Isso pode gerar um retrocesso muito grande. Mas eu queria te perguntar o quanto eu acho que a pesquisa da UERJ, agora que foi feita, foi em março, abril, né? Abril e maio, foi um levantamento feito em 23 estados aqui do Brasil. Constatou, por exemplo, com relação à depressão, 80% de aumento de casos, mas é até natural, né, Débora? sim. Considerando os aspectos que você trouxe como fatores que possam causar, ou gerar, ou promover. O medo, ele tá com tem uma ligação maior na ansiedade, né? E aí vamos falar um pouquinho da ansiedade para a gente fazer as duas misturas, né? Uhum. Então, a ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. E ainda bem, vamos agradecer a gente ter ansiedade. Porque se não fosse ansiedade, a gente não prevenia os riscos, a reação rápida que a gente tem sobre um perigo é devido à ansiedade, que descarrega uma reação fisiológica no nosso corpo, com adrenalina e cortisol, então a gente consegue ter uma reação rápida para se defender do perigo. Então, esse tipo de ansiedade, ou, por exemplo, se eu vou fazer uma prova muito importante, e aí eu fico um pouco mais ansioso com aquilo, porque tem uma causa específica, ou se eu vou fazer uma apresentação muito importante no trabalho. Então, isso tudo é natural, não é porque eu estou numa pandemia que eu vou ter um transtorno de ansiedade. A gente tem que separar aqui o que é ansiedade natural e o que é uma ansiedade patológica, tá? A depressão é doença, não tem nada natural, é de uma doença. Agora, a ansiedade, ela tem esses dois viés. Ela é uma reação natural do corpo, mas se dependendo dos sintomas e como você carrega esse processo dia a dia, aí ela vira patológica. Então, como é que ela vira? Como é que eu sei que eu já passei do ponto da reação natural da ansiedade e estou na patologia, né? Eu durmo e acordo ansioso. Eu tenho uma sensação de irritabilidade constante. Eu vivo tenso, tenho uma preocupação absurda com as coisas que ainda não aconteceram, né? Que é uma preocupação com o que vai acontecer. Por exemplo, no nosso processo de pandemia, se eu vou ter emprego ou não. Aí eu fico com aquela, tem uma coisa lógica, né, na pandemia real, que é essa possibilidade de eu perder meu emprego, de eu falir no meu negócio. Então, é uma reação real. Eu sentir e ficar preocupada por isso é natural, mas se eu excessivamente não conseguir parar de pensar isso, não conseguir parar de ver noticiário para poder saber tudo o que está ocorrendo, eu vou gerar, sim, um pico maior dessa ansiedade, eu vou ficar. E assim, alguns pacientes falam assim, Débora, eu me sinto esgotado. E é isso mesmo, há um esgotamento emocional quando eu estou no transtorno da ansiedade. Porque você imagina, você
ficar o dia inteiro, dormir e acordar com essa tensão dentro de você. Também causa sintomas de irritabilidade, assim como na depressão. Também tem distúrbio de sono, ou posso ter insônia, acordar várias vezes à noite. Eu também tenho um problema no meu apetite, eu posso comer por compulsão, aumentar o meu apetite, ou eu posso perder o apetite. Entendeu? Então, isso também tem na ansiedade, aceleração cardíaca dos meus batimentos cardíacos, falta de ar, suor em excesso, problemas gastrointestinais, então, tensões musculares. Então, esses são dois sintomas da ansiedade. E aí, quando a ansiedade vira patológica, como eu falei, que você dorme, acorda e essa sensação de esgotamento, de que você não tem paz nunca, que a sua mente não para, aí é importante também você procurar profissionais capacitados para tratar, porque aí virou uma doença. Então, também, dependendo do nível desse transtorno, você precisa tratar com psicoterapia e psiquiatra. E aí, antidepressivos e ansiolíticos, para regular essas tensões, para que você consiga dar conta dia a dia. E aí eu digo assim, tanto para ansiedade quanto para depressão, tem uma dica, uma sugestão extremamente importante, que é você fazer atividade física. Tá? Antes da coisa acontecer, você está sentindo nesse processo, né? Porque eu estava vendo até uma pessoa da Fiocruz falando, né? Um psiquiatra dizendo o seguinte, um psicólogo, não, nem todo mundo, e aí eu concordo plenamente com o que eles falaram, nem todo mundo vai adoecer na pandemia. Mas a gente sabe que uma boa parte das pessoas podem sim adoecer. E aí, como eu faço para me prevenir? A melhor coisa para fazer é você se perceber. A gente se distancia muito da gente, né? Então, o que aconteceu com a gente na pandemia? As pessoas foram roubadas pela a vida dela rotineiras, né? De repente, do nada, eu parei. Não sei se está tendo perguntas, né? Eu estou olhando aqui, eu não quero te interromper, mas a Leila está fazendo um comentário, na verdade, né? Que tem sentido medo, né? Teve que sair e o medo deixou fisicamente esgotada. Exatamente o que você falou, né? Né, Estou deitada e me sentindo cansada, agora entendi por quê, né? Quer dizer, essa né. coisa do esgotamento, né? E ela falou o quê? Eu Físico. precisei sair e eu fiquei com medo. Então, o psiquiatra da Fiocruz, ele falou exatamente isso, né? Um bom percentual pesquisado, as pessoas que tinham que, de fato, sair para trabalhar, era que estavam mais desenvolvendo transtornos mentais, como medo, tanto a depressão quanto a ansiedade pelo medo desse vírus, né? Eu vou trazer para casa, eu tenho filho pequeno, eu tenho avô, eu tenho mãe idosa. Então, isso tudo, e se eu pegar, como eu vou ficar? Né? Então, todas essas condições de que eu não tenho como responder, para um processo de transtorno de ansiedade é muito alto, né? Se eu não sei dar conta e não sei resposta, ok, eu não tenho resposta. Mas um ponto bem assim, importante para a gente destacar aqui é muito cuidado com o que você vai ver de noticiário, né? Porque tem muita coisa acontecendo, muita tristeza. Então, eu quero estar informado, perfeito, se informe, mas se informe nos canais apropriados para isso, né? Tem a OMS, tem a Fiocruz, que são canais que vão te dar notícias realmente verdadeiras, né? Em que tem ali um estudo por trás, que não é uma pessoa passando fake news,
por exemplo. Então, e de preferência, tira um horário do dia, né? Já dando dicas aí para tanto para depressão quanto para ansiedade. Tira um horário do dia, preferencialmente pela manhã, porque à noite ou final da tarde você vai ficar com aquilo na sua cabeça. E quando você for dormir, todas essas preocupações vão voltar. E aí o que acontece comigo? Eu não consigo dormir, eu posso ter falta de ar. Tem alguma outra pergunta? Não, tem um comentário também que sofro com as tristezas de outras pessoas. Eu vou até aproveitar esse breakzinho para ler. Obrigada, Olivia. Olivia, talvez, desculpe, eu não consigo ler. Que eu vejo assim, como também, né, você está falando dos noticiários, mas às vezes, como é importante nesse momento quem tiver um pouco de mais tranquilidade, passar isso para as pessoas. Não de uma maneira mentirosa, mas tentar tranquilizar, porque existe o efeito inverso, né? Como as pessoas que estão muito tensas e tristes, elas Uhum. passam isso para as outras. E como isso, assim, reverbera, né, Débora? Negativamente, às vezes você até está tendo um olhar não necessariamente positivo, porque é difícil ter um olhar positivo para esse momento, mas assim, com uma visão mais, vamos dizer assim, equilibrada do momento, né? E como isso acaba afetando o estado emocional das pessoas que estão muito afetadas, acabam afetando a você, e aí isso é uma roda viva, né? Sim, sim, concordo plenamente. A gente precisa olhar, como eu falei, as pessoas estavam habituadas ao externo, né? A viver uma vida de shopping, praia, restaurante, lazer, tudo para fora de casa, né? E agora precisaram, de uma hora para outra, sem aviso prévio, viver dentro de casa, viver com uma família que às vezes, muitas das vezes, não se encontrava muito e não tinha o hábito de praticar uma boa conversa, de resolver suas questões. Então, isso tudo foi aflorado. Então, o que eu digo assim, a pandemia, ela deu start para muita coisa. Né? Se você já tinha uma vida muito acelerada, em que você não parava nunca, e que você já estava com a sua ansiedade já num pico mais elevado, a pandemia startou. Se você já estava com uma série de dificuldade para lidar com as suas questões, você tinha baixa autoestima, veio a pandemia, só acelerou o processo, né? Então, essa falta, essa dificuldade de eu saber lidar com os meus problemas, com minhas relações, ninguém tá, e a gente viu estatísticas recentes falando da quantidade de divórcio que aumentou muito no processo da pandemia, a nível mundial, não foi aqui só no Brasil, a nível mundial. Mas por que isso? Foi a pandemia que causou dano na relação? Não, a relação já estava com problema. Só que essa convivência, todo mundo em home office, criança em casa, com algumas com estudo online, outras sem aula. Então, isso tudo as famílias não estavam preparadas. E aí a gente precisa levantar um ponto de interrogação. Caramba, eu tive que aprender de forma forçosa, de forma forçada, a lidar com todos os meus problemas familiares. Então, o que eu faço com isso agora? Né? É um momento de eu me reorganizar, porque senão eu vou continuar com o problema. E ainda mais agora, a gente está com uma noção de tá tudo bem, porque as coisas abriram. Então tem muita gente que está falando, já tudo está voltando ao normal. Gente, temos muitos meses pela frente. O vírus, coronavírus, está na nossa vida, está na nossa realidade. Então a gente precisa ter cautela. Obviamente que eu tenho muita. Agora eu vou falar de uma forma muito cautelosa isso, tá? Porque, como são várias pessoas que estão ouvindo a gente, para não virar isso uma verdade. Então eu digo o seguinte: olhe para si e veja o que você pode fazer com segurança em que esses meses todos
a sua casa não tem espaço, você não consegue ver um sol, você não, o pôr do sol, o nascer do sol, você não consegue fazer uma atividade física em casa. Então, o que que você, com a sua necessidade, pode fazer com segurança? E em que lugar? Cada um tem que refletir sobre isso, mas não esqueça que o risco é eminente. Você sair, você tem que ter toda uma cautela. Quem tem que trabalhar, não adianta o pânico, né? Como eu vou me cuidar? Quantas máscaras eu vou levar para minha área de trabalho? O que produtos eu vou levar? Vou levar álcool, vou levar toalhinha umedecida, vou levar o quê? Então, eu evito muito a coisa de você, né? Como a gente falou, né? Da avaliação e da crítica. Eu prefiro observar. Então, se você está com necessidade de ir ao ar livre, então faça isso de uma forma segura, se isso vai fazer bem para você. Então, as crianças que estão presas em casa, que não conseguem sair, que estão também ficando ansiosos e deprimidos. Se você tem algum lugar seguro e de uma forma segura, com um protocolo adequado, pode levar dar uma caminhada na rua, levar em algum lugar ao ar livre, você e a sua família junto, sem se colocar em aglomeração, e vai fazer bem, então faça. Olha para si, qual é a sua necessidade. Então, queria colocar aqui algumas sugestões, né? Eu gosto muito, assim, você sabe, né, que a gente falou muito isso do autocuidado. Então, Sim. acho que nós somos responsáveis pelo nosso autocuidado. Então, tem vários níveis de autocuidado para a gente fazer que vai ajudar a gente a se prevenir da depressão, a se prevenir da ansiedade, do transtorno de ansiedade, ou se eu tiver no início do processo, eu também vou conseguir melhorar todos os sintomas que a gente já falou aqui. Eu gosto de trabalhar com autocuidado físico. O que que eu chamo de autocuidado físico? Prática de atividade. É yoga, uma caminhada, pegar sol. Eu posso pegar sol da minha janela, da varanda, qual o espaço que eu tenho, entendeu? Então, autocuidado físico é extremamente importante, ajuda muito em tudo isso que a gente falou de sempre ser referente à ansiedade e referente à depressão. Autocuidado emocional. Caramba, teve uma paciente que ela estava sofrendo porque ela queria muito dar um abraço na mãe, a mãe idosa, e ela estava muito, muito preocupada, né? E mais o filho, e aquela angústia para as duas, para os três, porque o neto também queria. Eu falei, mas pensa, que forma segura você teria para fazer esse abraço? Será que você consegue pensar? Então, eu comecei a fazer perguntas para ela se ela poderia pensar alguma forma de fazer, dar esse abraço de uma forma segura. Aí, no outro atendimento, ela falou, Débora, sabe o que eu fiz? Eu coloquei máscara, óculos, o meu filho, depois a gente levou um edredom limpo, eu coloquei e aí eu abracei. Nossa, como foi bom para mim e para minha mãe, meu filho. Então, assim, é sair da caixinha, é pensar em possibilidades seguras de você fazer coisas que vai te fazer um bem. Então, autocuidado emocional, já que a gente não pode estar dando abraços, né, cumprimentando pessoas, então as pessoas mais próximas com maior necessidade nossa e do outro desse calor humano, então veja uma forma criativa de fazer isso, né? Que não tem essa que eu falei, podem ser outras, mas é importante. Eu atendo o autocuidado emocional também com isso. O autocuidado emocional, eu estar falando com amigos, mesmo por vídeo, eu estou vendo a presença, eu estou ouvindo a voz. Isso vai me trazer o quê? Calor humano, vai me trazer esperança. Lembra que eu falei? A depressão, ela te tira. Você perde a esperança quando você está no processo de depressão. Então, quando eu estou falando com a pessoa, eu vou sentir ali aquela troca, aquela conexão.
Então, isso pode me trazer e vai me ajudar no autocuidado emocional. Então, autocuidado mental. O que que eu posso fazer pelo autocuidado mental? Meditação é uma das práticas que, nossa, ajuda várias coisas, né? Não só o autocuidado mental, mas o emocional, o físico. Então, a meditação, e as pessoas têm, assim, às vezes, uma preocupação de que eu preciso ter uma técnica. Sim, é bom uma técnica, mas no YouTube tem várias sugestões e orientações de meditação guiada, e você pode fazer uma meditação que eu chamo meditação de 1 minuto. Mas, Débora, existe meditação de 1 minuto? Existe se você fizer um processo de reflexão interna, de você se conectar com o seu corpo, sua respiração, seu batimento cardíaco, o que que o teu corpo te fala, te diz, o que que ele está te pedindo naquele momento, a sua respiração está acelerada, está tranquila, o batimento está tão acelerados, tão tranquilos. Então, como é que estão os seus pensamentos? Então, se eu, 1 minutinho, focar na minha respiração e me concentrar no meu corpo, eu já estou me beneficiando. Eu posso fazer isso várias vezes, porque eu não estou dizendo que eu vou fazer 30 minutos disso, né? Que eu vejo que as pessoas têm muito medo do tempo. Então, É, 1 minuto. elas não dispõem desse tempo. Eu só queria fazer um parênteses, e quando você fala assim, meditação de 1 minuto, eu fico pensando assim, o que é 1 minuto, né? Já, que nem o Gil fala, uma teia de aranha cresceu, né? E assim, é rápido, mas é muita coisa, né? Mas a gente, quando entra no minuto e consegue fazer isso, eu até vou te convidar, se sobrar tempo, para você conduzir. Quem sabe? Eu Aham, acho que pode ser gostoso, eu vou adorar. E acho que quem está aham, aqui pode aproveitar isso. Às vezes a gente se propõe, né, e quebra um pouco esse estigma de, não posso, não tenho tempo para isso. E aí se dá esse 1 minuto, e esse 1 minuto vira 2, 3, 4, 5, porque você entra num estado de tanto conforto, te faz tão bem. E aí, eu queria só falar uma coisa, que assim, eu tenho, eu tenho um sobrinho, né, que mora fora do país. E ano passado ele tem uma academia no Canadá e tal, tem família lá, casado, filhinho e tal. E ano passado a gente queria muito que ele viesse, sabe, para a gente conhecer o meu sobrinho neto, ia ser maravilhoso. Os meus pais estão muito idosos e tal. E ele não veio por falta de tempo, né? Quer dizer, ele não, veja bem, incontestável. Ele tem uma academia, tem um investimento, não podia fechar. Ele ficou muito tempo fechado durante a pandemia na cidade que ele morava. Fechou. Teve que fechar. Então, a gente, às vezes, acha que essa pandemia também traz uma relação com o tempo. Isso tudo me vem à cabeça por conta da meditação de 1 minuto. Porque a gente não pode se dar 10 minutos para meditar. Então, vamos meditar 1 minuto. Mas, assim, é interessante como esse tempo de parada, né? Ele, na verdade, a gente cria, né? A gente cria. A gente não criou em algum momento, e em algum momento alguém criou para a gente. Agora você não tem condição. Fecha o seu negócio, né? Para de trabalhar. O tempo que você se deslocava, você pode usar para você, né? Se você levava 30 minutos para chegar no trabalho, por que você não se dá 10 para meditar? Enfim, não precisa ser 10, né? A Débora está propondo uma meditação de 1 minuto. Mas, assim, esse 1 minuto, a meditação, ou uma prática, ou as atividades que ela está sugerindo, elas podem ser maiores, porque o tempo quem cria e quem se permite ter somos nós. Por que eu digo, para desmistificar, porque eu percebo, inclusive nos atendimentos, que há um conceito errado sobre a meditação. Né? Então, e muita gente, e agora ficou um pouquinho famosinho, né, a meditação, mas assim, o benefício que você tem quando você pratica é absurdo. Então, o que eu faço quando eu percebo que quando a pessoa muito ansiosa ou deprimida, ela não consegue se dar
5, 10, 20, 30 minutos para fazer essa concentração na sua respiração, essa concentração no seu corpo. Aí eu desmistifico, eu faço quebras. Eu começo com 1 minutinho. A Babi, a nossa amiga Babi, desculpa cortar, mas é porque o comentário dela já vai. Melhor 1 minuto do que nenhum. De fato. Porque aí vai quebrando a pessoa, eu vou quebrando com algumas técnicas muito simples e rápidas, que aí ela vai começar a experimentar. E eu falo assim, ó, você pode usar isso como um remédio, sem efeito colateral, várias vezes por dia. Aí depois ela me conta e fala assim, eu fiz de manhã, de tarde e de noite. Eu falei, então só aí já são 3 minutos. Não, mas eu comecei com 2 minutos. Quando você vê, você já está sabendo que aquilo é muito bom para sua mente. Então, se você chega já rígida, não, meditação só a partir de 30 minutos, a pessoa não faz e não experimenta o benefício. E aí, né? E uma outra coisa que eu vejo extremamente importante, que eu não posso deixar de falar, tanto na mental como na emocional, é a prática de gratidão. Que é benefício para todo mundo, inclusive para quem tem ansiedade e para quem tem depressão. Só que eu tenho percebido já de um tempo para cá, porque como tem tido muitos estudos científicos comprovando o benefício real da gratidão, também está tendo distorções sobre a gratidão. Então tem pessoas que estão trocando um obrigada, né? Porque fez alguma coisa simples, aí você vai o quê? Agradecer, obrigada, por gratidão. E aí eu vejo a gratidão com uma intensidade, né? Que eu gosto de trabalhar com 3 níveis. E a gratidão, ela tem que ser sentida, ela tem que ser de dentro. Não pode ser só uma palavra solta. Tem que ter um sentimento de você com aquilo que você recebeu, né? Então, quais são os 3 níveis que eu gosto de trabalhar com gratidão? O nível 1 é o nível individual. Eu ser grata pelo meu esforço. Por exemplo, quem está no processo de depressão e ansiedade, de transtorno de ansiedade. Se eu estou mal, não consigo nem levantar da cama, mas se naquele dia eu fiz um esforço, levantei, consegui tomar um banho, consegui caminhar dentro de casa, eu tenho que me agradecer porque aquele dia eu fiz um esforço. Eu tenho que reconhecer isso. Então, a gratidão pelo que eu faço por mim, pelas minhas forças, pela a minha dedicação, o meu foco. Então, gratidão comigo mesmo. O segundo nível, a gratidão que eu tenho pelo que o outro faz por mim. Então, e aí a gente, né, tem a prática, eu falei lá para vocês, coisa mais linda, presente do coração é você escrever uma carta de gratidão para alguém que você, no correria do dia a dia, não conseguiu agradecer o suficiente do tamanho da coisa que ela fez e beneficiou você. Então eu digo que é um dos presentes mais lindos que você pode dar para o outro e para si. Por quê? Porque no momento que você escreve, você recorda aquela atitude do outro com você. E aí você já se alimenta de emoções positivas. E quando você vai ler a carta para o outro, você de novo recorda e aí se alimenta mais uma vez daquela emoção positiva. E quando o outro está ali ouvindo, ele está se emocionando. E aí a emoção que você sentiu que provocou no outro te retroalimenta. Então, é um benefício gigante para a gente gerar o quê? Gerar emoções positivas. Então, praticar a gratidão, escrever carta de gratidão é uma das técnicas mais fantásticas e de mergulho e sentimento de gratidão mais bonito que eu gosto de fazer, né? O terceiro nível é a gratidão pelo que eu recebo da natureza, né? É o sol, é a lua, é o vento, é eu ver os passarinhos, se eu tenho essa conexão com a natureza. Então, isso tudo me alimenta, me dá uma energia de vida. Muitas pessoas estão falando, caramba, eu em casa, como eu
tô com saudade de ver o mar, como eu tô com saudade de sentir o frescor, o vento batendo no meu rosto. E porque a gente é um ser social e um ser da natureza. Então, a gente tem essa necessidade básica, né? Então, agradecer ao acordar e ver um lindo dia e você sentir aquilo, maravilhoso. É um antídoto. Eu digo que a gratidão é um antídoto para gente. Eu queria frisar só aquilo que você colocou, da importância disso sair de dentro mesmo, né? Ser algo verdadeiro. E não Uhum. virar uma rotina. Às vezes, eu vejo também, atualmente, as pessoas estão em buscas, né? Buscando muito, né? Orientações e tudo mais, e às vezes não aprofunda na percepção do que significa. Né? Não é só dizer obrigada, você foi muito clara nesse sentido. Não adianta só falar uma palavra, fica no vazio. É aquela coisa que vem de dentro e que às vezes se externa nem numa palavra, não precisa ser dito, num abraço que, embora não esteja podendo acontecer, mas num olhar, né? Que é uma forma de você abraçar o outro. A gente perceber, a máscara não encobre os nossos olhos, né? E eles podem trazer, como janela da nossa alma, eles podem trazer as nossas sensações, né? E aquilo que verdadeiramente a gente está sentindo. E quando você falava, e a gente viveu essa experiência promovida por você no treinamento que você nos proporcionou, como foi bonito ter vivido isso, e eu sentia, assim, verdadeiramente, tendo feito a carta e dado para a pessoa, que eu estava retribuindo alguma coisa que eu estava agradecendo, né? Quer dizer, porque a pessoa ficou tão surpresa de ter recebido, foi uma surpresa tão grande, mas aquilo que você fala, que eu acho super bonito também, como é bom a gente ter emoções boas, né? E não tolir as emoções boas. Outra questão também ligada à pandemia, às vezes a gente até se controla, vê um ambiente tão denso, tão pesado, que se controla, se acorda e olha o céu e fica feliz por ver o céu azulado, né? E aí se controla, não. Você colocou isso muito bem, né? No treinamento, eu estou até repetindo, porque isso mexeu tanto comigo, no sentido, não, é importante viver emoções boas, emoções positivas, são importantes e necessárias, né? E emoções positivas a gente tem que buscar. Ela não cai de árvore, né? Se você naturalmente não é uma pessoa que contém felicidade, otimismo, então vai atrás das emoções positivas. De que forma? Por exemplo, praticando gratidão. Por exemplo, fazendo generosidade. Então, a gente está vendo tantas coisas difíceis, por que não trocar coisas positivas que estão acontecendo ao redor do mundo, né? Notícias boas, notícias de generosidade, você praticar generosidade, que vai, seja com um vizinho, seja numa instituição, mesmo que você não possa ir, você transferir dinheiro ou material, o que for, tem muita gente precisando, né? Dedicar um trabalho, existem tantos trabalhos voluntários tão bonitos, né? Que estão acontecendo. E isso vai gerar emoção positiva. Então eu digo o seguinte, vai atrás, se esforce e vai atrás das emoções positivas, porque é ela que vai ser o quê? Um fator de proteção na sua mente. Porque a negativa é muito automático, eu nem preciso pensar, ela vem quando eu olho alguma coisa que de fato me incomode. Mas a positiva você tem que ir atrás, você tem que batalhar, né? Então, o outro ponto do autocuidado é o social, que é de extrema importância eu ter a minha rede de apoio, né? Eu saber que eu tenho pessoas que eu posso contar. E aí, nesse período, a melhor coisa, marque reuniões online, bata papo, vá para hoje tem também a generosidade de você fazer num asilo e conversar com pessoas que estão sozinhas. Então, você pode fazer isso por telefone, videochamada.
Então, liga para a família, marca na sua agenda. Você falou de rotina. É extremamente importante nesse momento a gente estabelecer rotina. Meninas. Boas, porque mesmo eu não estabelecendo, eu terei rotinas e não necessariamente elas serão boas. Então eu posso ter aquela rotina de tô sem estudo, tô sem trabalho, vou dormir de madrugada, acordo 10 da manhã, meio-dia, aí fico sentada vendo série, um monte de série, vários episódios. Isso é uma rotina, você está se dando uma rotina. Só que essa rotina vai ser extremamente prejudicial para a sua saúde mental. Então, não diga que você não tem rotina. Você tem rotina, só que se você não fizer, você não se responsabilizar por estruturá-la, vai vir uma rotina dessa, que você vai sendo levado pelo dia e quando vê não fez nada, aí se sente angustiado, aí fica um ciclo vicioso, que é muito difícil. Então, voltando para o social, ter contatos, né? Seja por telefone, seja por videochamada, você pode manter essa troca com família, com amigos, né, com as suas redes de apoio. Então, isso é muito importante, gera conexão, você passa a não se sentir sozinho. E quando a gente está em grupo, com sentimento de grupo, isso nos fortalece como Sim. indivíduo. Então, é extremamente importante a gente fazer essa conexão, gerar isso para a gente. Tem mais alguma coisa aí de alguém fazendo... Não, a Cris está comentando que ajudar faz muito bem. Eu concordo plenamente. Estou lembrando, na semana passada a gente teve a fala da Cecília Vaz, que foi tão bonito sobre espiritualidade, e eu não lembro exatamente a quem ela se referiu como comentário, que teria sugerido criar grupos de confiança, né? Lembra disso? Cooperação e confiança, né? Quer dizer, porque se a gente tem medo e está inseguro, assim, nada melhor do que ter um apoio, né? Poder contar, confiar. E uma coisa que você falou lá no início, né? Mas eu não quis cortar, também dessa questão da escuta, né? Às vezes a pessoa só precisa ser escutada, mais nada, né? Como a gente tem essa tendência, talvez até por uma necessidade de falar e botar para fora, mas se está dando um apoio, é para receber exatamente sem o julgamento. Aline comentando, Aline Xavier, querida, gentileza gera gentileza, é isso mesmo, né? É um ciclo. É um ciclo, se a gente diz vicioso, né? Mas pode ser positivo, né? É um vício bom, não é vício, um hábito, um bom hábito. Né? Um bom hábito. Eu não sei, eu estou olhando o relógio ali, que são 5 para as 7. Eu não sei se alguém gostaria. 5 para as 7. Boa. Rápido. Eu acho que a gente vai ter que marcar outra live. Prática. Eu acho que se você puder, olha só, você não tem 1 minuto, você tem 5. A gente passou tão depressa e a gente tem mais de 1 minuto. Eu só queria, antes de começar a prática, porque aí até se eventualmente cair a conexão, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação. Você é sempre muito bem-vinda. Quando quiser, e a gente pode, o que eu acho interessante da sua formação e do seu conhecimento, é que a gente pode fazer dezenas de lives, né, Débora, contigo, você pode fazer várias abordagens, porque dentro da natureza humana, né, que é o teu campo de atuação, a pessoa e a natureza humana, é uma diversidade, né, é um mundo, é um universo. Então, várias lives, né? A Cris já está organizando as lives de agosto. Então, a Cris está aqui, Cris Cabral, que é a mentora dessas lives, coordenadora, né? Então, eu acho que Débora, bem, de volta. E eu queria falar que semana que vem, nesse mesmo horário, vai estar aqui uma pessoa que eu conheci numa atividade online, que ela é fonoaudióloga, eu participo de um grupo de canto, e o regente levou, eu vi que, eu não sei se é a Paula das Sete que está aí, é uma coisa muito boa, a associação da qual eu faço parte, né, do trabalho
do Tribunal de Contas, eles proporcionam a gente o coral e está tendo aulas online e foi levado uma fono que fez uma explanação tão bonita com relação à respiração, a importância da respiração. Então, eu a convidei, ela aceitou, fiquei bem grata disso, muito grata, muita gratidão, de verdade, assim, de coração. Adriana Nicarelli Figueiredo, ela vai falar de comunicação, expressividade e respiração na pandemia, né? Olha, Então, todos vocês estão convidados para a semana que vem. E, Débora, vamos fazer a meditação? Você conduz? E, pessoal, se cair, uma boa noite a todos. Espero vê-los na sexta. Tá bom? Débora, é contigo. Obrigada. Eu também quero agradecer agora de antemão e me colocar à disposição. Vamos sim fazer várias lives. Tem muitas ideias boas, de coisas boas para falar, sobre o processo de comunicação, o quanto isso gera ansiedade, dificuldade. Mas vamos... Então, mais uma vez, eu sou grata, muito grata mesmo, mas grata de sentimento pela parceria e a troca que a gente tem no Instituto, com as meninas. Então, a todas que estão nos assistindo, muito obrigada aí por esse momento, todo mundo. E vamos lá, a prática. É uma prática muito simples, mas que ela é extremamente importante. Aquilo que eu até falei há pouco, né? É você fazer perguntar para o seu corpo o que está acontecendo com você. Então, fechar os olhos e fazer as perguntas. O que está acontecendo dentro de mim agora? Preste atenção e perceba as suas sensações corporais, os pensamentos que estão na sua cabeça e as emoções que está sentindo neste exato momento, no aqui e agora. Fique um minutinho prestando atenção em todas essas reflexões, pensamento, emoção e sentimento. E agora sim, pode abrir os olhos. Se você quiser, eu vou te mando, e aí você põe põe no seu Insta essa atividade que as pessoas podem ver, por escrito. Por favor, lindo, lindo. Eu fiz algumas anotações que eu vou traduzir isso também, botar. Eu quero dizer que essa live está sendo gravada, quando encerrar, a gente vai gravar, vai botar no IGTV e vamos colocar no YouTube. Tudo bem de ser, vou mandar o link para você, Débora, tá? E eu quero aproveitar e agradecer esse instantezinho final, agradecer a quem veio, quem assistiu, e quero dizer para a Débora que a sensação, pensamento, sensação e sentimento foi de total gratidão a você por ter vindo, e de coração, assim, total. E a todos que estão aqui, porque o que seria uma live se só eu não precisaria nem ser uma live, né, Débora? A gente ia se ligar e conversar por telefone, com o maior prazer. Mas é tão bom quando é participativa, quando as pessoas vêm, mesmo quando não fazem perguntas, de alguma forma se manifestam, se identificam. Tem vários agradecimentos aqui, talvez você não esteja vendo. Gratidão, muito obrigada. Enfim, é isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. E até sexta que vem, Débora, vem assistir também. Eu acho que vai valer a pena. Sexta que vem eu vou fazer uma live também. Vou divulgar. Se a sua for às 6, a minha vai ser às 8. Vai ser muito legal, porque é a comunicação, o impacto da comunicação nas relações interpessoais. Maravilhoso. A Adriana vai fazer um pouco essa abordagem, tá? Da comunicação, mas mais no sentido agora, como a nossa comunicação através das mídias está trabalhando a nossa voz e o quanto isso é um exercício que a gente não tem hábito de fazer. E aí a gente pode assistir 2 lives maravilhosas sexta-feira que vem, dia 31 às 6 aqui. Débora, depois você me fala o link, o teu, eu quero divulgar, tá bom? Eu gostaria, manda para mim pelo zap, que eu vou divulgar.
Querida, Tá ótimo. muito obrigada. Beijo. Beijo. Até. Beijo no coração de todos. Namastê. Tchau.